Olá, nesse vídeo eu vim contar um pouco da minha história. Meu nome é Ilan Nigri, eu nasci no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, de uma família tradicional judaica, não ortodoxa, né, religiosa, mas tradicional. A gente cumpria algumas festas, ia na sinagoga, fazia o Kiddush, né, no Shabat, juntava a família. E meu interesse pelo judaísmo se deu desde bem de pequeno, quando eu tinha uns 13, 14 anos. E desde ali eu comecei a estudar judaísmo e não parei mais. Eu fiz tshuvá, ou seja, a pessoa voltou a cumprir os preceitos e ser uma pessoa denominada como ortodoxa. Eu participei de um movimento juvenil, judaico religioso no Rio de Janeiro e virei ativista por mais de 10 anos. Passei a dar palestras em várias sinagogas, depois eu trabalhei num centro que ensinava judaísmo para jovens, trabalhei por 2 anos, até que eu casei e resolvi fazer Aliyah. O que é Aliyah? É vir morar em Israel para cumprir as profecias que o povo judeu retorna para a terra de Israel. E aqui eu estou em Israel, na cidade chamada Petah Tikva, no centro de Israel, onde eu já moro aqui há 3 anos. Eu cheguei aqui em Israel, tem alguns brasileiros no bairro, eu passei a fazer parte de uma sinagoga que tem famílias brasileiras, israelenses, e eu comecei a toda terça-feira, às 9 da noite, a dar uma aula para brasileiros. Era sobre a Parashá da semana, a porção semanal da semana. Um tempo eu falei, por que não gravar áudios sobre a aula? Comecei a gravar os áudios, porque vai que uma pessoa faltava, eu podia mandar, depois eu podia ouvir de novo. Passou um tempo eu falei, não, por que não gravar o vídeo da aula, né? A gravar a aula inteira. E assim comecei a gravar os vídeos, até surgiu, por que não fazer um canal no YouTube? Assim, muitas mais pessoas, além das pessoas presentes na aula, poderiam ter acesso às aulas. E também eu poderia futuramente rever essas aulas. E assim foi. Fiz um canal, botei meu nome, Ilan Nigri, no canal. Comecei a publicar essas aulas e tive uma grande surpresa. Muitas pessoas, inclusive não judeus, estavam assistindo minhas aulas e gostando, se engajando, comentando, compartilhando. O número de inscritos no canal começou a crescer e eu comecei a pensar, uau, calma aí, desde quando não-judeus têm interesse no judaísmo? Durante a história judaica não foi isso que eu aprendi. Eu aprendi ao contrário, que os judeus são um povo desprezado, ninguém quer saber. Comecei a notar isso, continuei, começou a crescer, mais pessoas começaram a entrar em contato, contar a história. Comecei a entender que tinha isso de Bnei Noach. O que é Bnei Noach? Pessoas que não são judeus e querem seguir o que a Torá diz por um não-judeu. Ou seja, a Torá não tem só um recado para os judeus, mas também tem um recado para toda a humanidade. E eu descobri que tem uma parcela dessa humanidade, especialmente no Brasil, que se interessa o que a Torá de fato tem a falar. Porque a gente sabe, a Torá há muitos anos, milênios, foi alterada, né, traduzida errada, pegando outra abordagem para dizer o que Deus diz, mas na verdade as pessoas conhecem a Torá falseada, vamos dizer assim, mas a Torá original, verdadeira, baseado no hebraico e no que os verdadeiros sábios falam, de uma tradição oral que vem desde Moisés, na entrega da Torá, eu comecei a perceber que as pessoas estavam muito interessadas e uma quantidade imensa de perguntas chegavam. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Não posso? Devo? Qual é a lei judaica em relação a isso? Para um não-judeu, e isso me chamou a atenção, porque eu falei, uau, não sei, nunca estudei as leis judaicas para não-judeus. Então eu comecei a perguntar, a ler os livros, e eu achei alguma coisa mais interessante ainda. Não eram tantos livros que falam, sábios que escreveram tanto sobre como os não-judeus deveriam se comportar. Pensando nisso, falei, por que não tem muitos livros que dizem sobre isso? Pensei um pouco, estudei um pouco, perguntei para algumas pessoas, entendi, é claro, por quê? Em nenhuma geração tiveram tantas pessoas que se interessaram realmente pelo judaísmo. Vamos combinar, desde o rei Davi e do rei Salomão, o judaísmo saiu do palco mundial há muito tempo. Aquele povo pobre, perseguido desde a destruição do templo, né? E o antissemitismo e teorias de conspiração, o judeu sempre ocupado por tudo, o judeu é isso porque ele é rico, o judeu é isso porque ele é miserável. Tudo a culpa do judeu. O judeu é socialista, é comunista, o judeu é capitalista, o judeu domina os bancos, o judeu não tem onde cair morto. Sempre tem alguma coisa contra os judeus. E os judeus, por 2000 anos, no exílio, indo de cidade para cidade, perseguição, inquisição, pogrom, holocausto, tinha que sobreviver. E quem sobrevive não tem como contar uma mensagem universal para o mundo inteiro. Quem está sendo perseguido não tem como inspirar outras pessoas. Ao contrário,
vira chacota. As pessoas querem se afastar. Eu não, esse povo que é sempre perseguido. Por isso que antigamente poucas pessoas queriam também se converter para o judaísmo, porque quem quer se converter para um povo que é totalmente perseguido, não tem onde cair, não pode trabalhar, antissemitismo, pela lei, não são considerados cidadãos dos lugares. Então nunca se interessaram pelo judaísmo há milênios. Tinha até algumas pessoas que falavam que como eu posso me converter, como eu posso fazer parte desse povo. Mas o que a Torá tem para falar para mim e eu não sou parte desse povo? Isso era raríssimo. Então pouco foi escrito, pouco foi falado e pouco foi estudado. As pessoas se importaram mais como o judeu pode preservar o seu judaísmo numa terra estranha, numa cultura estranha, com assimilação, inquisição, com perseguição, com antissemitismo, com pobreza, indo de lugar para lugar, vivendo como um nômade durante séculos, milênios. Mas algo diferente aconteceu na humanidade. O povo judeu voltou para a terra de Israel, formou o seu estado, tem o seu governo. E assim também os judeus voltando para o judaísmo. E cada vez mais o judaísmo volta ao interesse comum. Mas, no final das contas, as pessoas voltaram a se perguntar: calma aí, o que os judeus têm a falar para o mundo? O que a Torá tem a falar para o mundo? Eu sei que a minha religião tem a falar para o mundo, o que a minha cultura, o meu povo. Mas esse povo antigo que sobreviveu a isso tudo, o que eles têm a contar para o mundo? A gente vai vendo aqui o desenvolvimento de Israel e do povo judeu em Israel. E cada vez mais isso chama interesse. E pelo menos a minha realidade, que eu perceber que tem não-judeus se interessando pelo judaísmo, isso dá uma responsabilidade para qualquer judeu. Calma aí, o que eu tenho que responder? Qual é a mensagem universal do judaísmo? Eu estudava qual é a mensagem do judaísmo para mim. O que a Torá quer dizer para mim? O que a Torá tem que falar para o meu povo? Mas o que a Torá tem que falar para o mundo inteiro? Isso é algo muito novo. Entendendo isso, comecei a estudar. Realmente não estava conseguindo achar muitas fontes. E eis então que finalmente eu consegui achar um rabino, chama Rabino Uri Amos Sherki. Podem procurar aí, rabino muito importante aqui em Israel. E ele realmente está na vanguarda desse assunto. Ele criou uma ONG, chama Brit Olam, talvez alguns de vocês já ouviram falar. E essa ONG está na vanguarda, em vários países, já atuando. E já tem milhares ou dezenas de milhares de pessoas que viraram Bnei Noach. E essa ONG ajuda a orientar e também essas pessoas a criarem suas próprias comunidades. Então eu descobri esse rabino, essa ONG, comecei a estudar. Fiz contato com eles, né? Comecei a falar com eles. Já tenho falado já há um tempo com o responsável pela ONG, né? Agora, ultimamente, eu tô então junto com essa ONG agora no Brasil. Então eu busquei, né, a melhor informação, as pessoas mais capacitadas, com mais know-how no assunto, para ajudar vocês que vieram me procurar, né, Bnei Noach, em como ter uma boa orientação. Assim eu crio esse canal com esse objetivo da gente conseguir orientar da forma correta, conectar os diversas, talvez, correntes e comunidades de Bnei Noach que tem todo o país. Não só quem já é Bnei Noach, quem está interessado em ser Bnei Noach. E a pessoa, às vezes, está perdida, né? Abandonou o cristianismo, vamos dar um exemplo. E agora, eu não tenho comunidade. E agora, o que Deus quer de mim? Eu ainda acredito em Deus. Eu sei que Deus existe. Eu acho que esse não é o caminho. Então, qual é o caminho? E aqui, então, eu gostaria de oferecer a vocês. Venham assistir às aulas. Venham ver o que é essa questão do Bnei Noach. O que a Torá tem a dizer para vocês. O que a Torá tem a contribuir para toda a humanidade, entendendo a particularidade de cada nação e nação. A ideia aqui não é transformar ninguém em judeu e praticar o judaísmo, não é isso. É em cada nação, cada cultura, saber seguir a sua cultura, a sua tradição, na sua família, da forma que Deus gostaria, através das principais 7 leis. A gente pode ver que não são só 7 preceitos, são muito mais. É todo um estilo de vida, vamos dizer assim. A ideia é a pessoa conseguir ter uma felicidade genuína, mais plena, sentir conectada com Deus, realmente estar conectada com Deus, vamos dizer assim, com ética, e assim construir sociedades mais justas. Já chegou uma época que toda a humanidade estava totalmente corrompida, muito mais do que hoje em dia, muito mais do que a nossa história, que a gente aprende na Bíblia, a época do dilúvio. A humanidade estava no seu nível mais degradado possível, a ponto que Deus quis renovar a humanidade. A gente sabe que mesmo nesse nível mais degradado possível, uma pessoa sobreviveu. Uma família, na verdade, a família de Noé. Quando Noé ele sai da arca, um pacto é feito com Noé. Esse pacto é baseado em preceitos, em responsabilidade. Principalmente, a gente aprende pela Torá oral, 7 preceitos. Esse pacto já foi feito e a pergunta é, depois de milhares de anos, 3.000, 4.000 anos que esse pacto foi feito com Noé, a gente segue essas leis básicas?
Porque quando a gente vai ver as leis, que leis mirabolantes são leis básicas, não matar, não roubar. E a gente vai ver na prática, isso acontece? Não, as pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas traem. E se Deus salvou, na pior geração, uma pessoa, Noé, e deu preceitos, e quer dizer que esses preceitos é a chave para a humanidade não se corromper, para a humanidade, para a sociedade conseguir viver de forma boa, justa, correta, feliz para todo mundo. E essas pessoas que aderem a esses preceitos são chamados de Bnei Noah, filhos de Noé. São as pessoas que mesmo numa humanidade degradada, ela quer constituir uma humanidade melhor. Então esse é o caminho do Bnei Noah. Nas próximas aulas eu vou falar mais quais são as obrigações do Bnei Noah, o que realmente aconteceu, essa história com Noé, qual é o pacto, porque a época do dilúvio, quais são os preceitos, como fazer na prática no dia a dia, quais são as categorias de Bnei Noah, como virar um Bnei Noah, o que Deus quer da humanidade, o que é o ser humano, vamos falar um pouco sobre o primeiro ser humano e sobre também o que Deus pediu, o Adão pecou, não pecou, e Eva, e como a humanidade vem se dirigindo até agora, a história de toda a humanidade até aqui, muitas coisas focadas do Bnei Noah e também no dia a dia. Vocês que já são Bnei Noah, eu acho que são pessoas super corajosas, verdadeiras, que estão dispostas a passar por qualquer desafio e estão na vanguarda do mundo. Eu acredito que daqui 10, 20 anos, Bnei Noah não vai ser um assunto pouco ouvido, e sim vai ser realidade. E essa ONG que eu estou vinculada, a Brit Olam, com certeza é a ONG que está pavimentando isso no mundo inteiro. Qual a diferença dessa ONG de todos os outros movimentos de Bnei Noah que existem? Que essa ONG tem o apoio, e o reconhecimento pelo rabinato-chefe de Israel. E não só isso, também essa ONG tem o apoio do governo de Israel, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele apoia essa ONG. Aqui não só nesse canal vai estudar profecia, vocês vão ver, a gente vai cumprir as profecias, a gente vai concretizar essas profecias na prática. Se inscreve no canal, compartilha com todos os Bnei Noah que vocês conhecem, todas as pessoas interessadas, pessoas que estão perdidas também, comentem. O que vocês querem que eu fale? Qual a dificuldade de vocês? Quais são os desafios? O que eu posso contribuir? Como eu posso ajudar? E eu também quero ver a história de vocês. Quem sabe a gente faz aqui talvez uma entrevista. Você vai poder contar a sua história e aí todo mundo vai poder ouvir, todo mundo vai conseguir entender. Caraca, essa história é um pouco da minha, né? E assim a gente entender que você não está sozinho. Então, muito obrigado por ter assistido. Continue assistindo esse canal, muitas surpresas, muitas coisas boas vêm. Quero que vocês aqui do meu lado, nessa missão, que eu peguei como responsabilidade. Muito obrigado e a gente se vê então nos próximos vídeos.